Aleluia. Graças e paz a todos. Quantos nos visitam nessa noite? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria receber vocês nesse lugar. Amém? Sinta-se bem no nosso meio. E se você não tem um lugar, uma igreja onde você congregar, seja bem-vindo a esse lugar para estarmos juntos como igreja do Senhor. Amém? Eu queria orar um pouco mais com você nessa hora. Do jeito que você está, só curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Papai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, Deus, mais uma vez, ó Deus, apresentando a Ti esse lugar, repreendendo toda a presença que não é Tua, tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, toda a presença que não é Tua, lançamos fora desse lugar na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio, tudo aquilo que, Senhor, vem para roubar palavras, para trazer distorção, lançamos fora desse lugar. Senhor, e que permaneça somente a presença do Teu doce Espírito. No nome poderoso de Jesus, somente a presença do Teu doce Espírito, trazendo clareza de entendimento, trazendo revelação para a nossa vida. No nome poderoso de Jesus, Senhor, e eu quero Te pedir, abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber algo, Senhor, da Tua parte. No nome de Jesus, lançamos fora tudo aquilo que é da alma e nos apropriamos de tudo aquilo que vem do Teu Santo Espírito. No nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aumenta mais um pouquinho o pad. Irmãos, hoje nós temos falado nesse tempo. Estamos aí com pelo menos 5 ou 6 domingos falando sobre fé. E o alvo, o intuito era fortalecer a nossa fé, era nos fazer avaliar se nós temos caminhado, se nós temos nos movido por fé, se a nossa fé tem estado abalada e como poder renovar essa fé, como poder ter essa fé ativada novamente. Mas nós queremos caminhar para um novo passo, que é agora, além de fé, mas trabalharmos aquilo que é o foco, que é o alvo do reino do Senhor, que é salvação. Trazer pessoas para fazerem parte de um reino, aonde nós somos representantes deles aqui na terra. E nós nos comportamos, nós agimos para que esse reino ele expanda nesse lugar. E por isso o título dessa mensagem é Fé, Renúncia e Serviço. Essa é a nossa jornada como cristão. Se nós somos crentes, se nós dizemos que servimos a Deus, mas nós não andamos por esses 3 princípios, tem algo de errado conosco. Se eu sou cristão e eu não tenho fé, eu não consigo crer nesse Deus a quem eu sirvo, está errado. Se eu me apresento como cristão e eu não sou capaz de crer, de saber que há um Deus, de saber que existe um Senhor e que Ele tem um controle de todas as coisas da minha vida, tem algo errado comigo. Da mesma maneira, se eu digo que sirvo a Deus e eu não estou disposto a renunciar, a abrir mão de muitas coisas, inclusive da minha vontade, inclusive do desejo de pecar, inclusive das minhas convicções, das minhas verdades, quando está fora daquilo que a palavra de Deus me orienta, tem algo errado comigo. Esse meu título de cristão, ele é só um título. E da mesma maneira, se eu digo que eu sou cristão e eu não tenho essa disposição no coração de servir, e o que é o servir? É alcançar outras pessoas para esse reino. Se eu sou incapaz de me apresentar como cristão e falar o que Deus tem feito na minha vida e que Ele é capaz de fazer na vida de outra pessoa, tem algo errado comigo. Para que nós possamos realmente ser verdadeiros cristãos, para que nós possamos realmente viver o que a Bíblia nos diz que precisamos viver, nós precisamos caminhar pelo menos por esses 3 princípios. Pelo princípio da fé, pelo princípio da renúncia e pelo princípio do servir. Então olha para o teu irmão e diga, hoje é dia de se alinhar com o seu Senhor. Diga para ele, porque eu já vou começar a me alinhar hoje. Aleluia!
Irmãos, e orando ao Senhor, para que o Senhor trouxesse uma palavra ao meu coração. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus, que eles viveram isso, eles expressam isso. Eles expressam essa fé, eles expressam essa renúncia, eles expressam esse servir, mas o Senhor começou a ministrar ao meu coração uma palavra que nós vamos lê-la, que está no livro de João, no capítulo 4. E diferente de como geralmente nós ministramos, a gente vai fazer uma ministração hoje, mas fazendo uma leitura e fazendo algumas aplicações na nossa vida. Então, o livro de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele vai contar quando Jesus ele se encontra com uma mulher. Essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia diz que ela é samaritana, ela pertencia a uma cidade chamada Samaria. E o encontro de Jesus com aquela mulher mudou, transformou toda a vida daquela mulher. Em um encontro, irmãos, foi suficiente para aquela mulher ela fosse transformada, para que ela realmente saísse de uma posição como alguns se encontram ainda hoje, apenas de conhecer um Deus de ouvir falar, como falava Jó. Mas ela teve um encontro face a face com Jesus e gerou nela uma fé diferente da fé que ela tinha. Gerou nela uma decisão de renúncia e gerou nela imediatamente uma decisão de servir. E o desejo do meu coração é que essa palavra ela possa alcançar o teu coração, assim como alcançou o meu. E gere algo novo, gere uma disposição diferente, gere no teu coração uma decisão. E essa decisão é de verdadeiramente você caminhar com o Senhor em fé, em renúncia e servir. Amém? João 4, verso 1 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Verso 4 diz: era necessário passar por Samaria. Esse verso 4 é interessante porque ele vai nos ensinar algo aqui. Essa saída da Judéia até a Galileia tinha dois caminhos que se poderia percorrer para se chegar da Judéia até a Galileia. Jesus estava na Judéia e ele agora sai da Judéia para ir para a Galileia. E geralmente os judeus eles vinham por um caminho mais curto, mas não era só porque esse caminho ele levava menos tempo, ele era mais curto, mas porque o caminho mais longo passava exatamente por Samaria. E o que era Samaria? Samaria era um lugar onde haviam judeus. No entanto, lá ainda no Antigo Testamento, eles haviam sido levados cativos, haviam sofrido influência babilônica, e agora as outras tribos, elas excluíam aquela tribo e considerava eles como não pertencentes ao povo de Deus. Eram pessoas que conheciam as verdades, eles se baseavam naquilo que todo o povo de Israel eles criam, eles conheciam a respeito. No entanto, o povo de Samaria, eles tinham uma certa... eram rejeitados pelos outros povos de Israel. E então os judeus, eles não tinham qualquer relacionamento com o povo samaritano, porque eles achavam que eles haviam trazido para si alguns cultos que desonravam a Deus, e por isso eles não tinham qualquer tipo de contato com o povo samaritano. E Jesus, nesse processo, nessa saída, apesar de ser mais distante o caminho por Samaria, mas no versículo 4 diz: era necessário passar por Samaria. Irmãos,
E é interessante que Jesus, ele toma essa decisão. E ele não está sozinho. Ele está juntamente com seus discípulos. E o verso 5 continua dizendo assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E é interessante, irmãos, que esse serviço de pegar água geralmente era um serviço que era feito pelas mulheres. As mulheres eram designadas para pegar água nos poços. No entanto, elas geralmente vinham ou de manhã cedo ou no finalzinho da tarde, exatamente para evitar o sol, o calor do dia. E aquela mulher, Jesus já sabia que encontraria aquela mulher naquele horário, naquele lugar. Por isso que Jesus ele se programa, ele toma a decisão certa, porque ele sabia que precisava chegar naquele lugar exatamente naquele horário. Porque havia algo da parte do Senhor para a vida daquela mulher. Então não era comum as mulheres irem pegar água naquele lugar, aliás, naquele horário. Mas aquela mulher, quando Jesus chega, logo em seguida, ela chega também. E aqui Jesus, ele vai nos ensinar duas coisas, pelo menos duas coisas importantes. A primeira dela é que aquela mulher, apesar de ser samaritana, apesar de ser rejeitada por todo outro povo judeu, mas aquela mulher, ela era importante para o reino de Deus. Aquela mulher, ela era importante para aquilo que o Senhor tinha para fazer, não só na vida dela, mas através da vida dela. E isso vai nos ensinar, irmãos, de quantas vezes no nosso dia a dia nós nos deparamos com pessoas e nós olhamos com um olhar de rejeição. Nós olhamos com um olhar de dizer, para esse daí não tem jeito. Nós olhamos com um olhar aonde nós imediatamente nós julgamos e já condenamos. Para esse aí, nem Jesus dá jeito. Alguns dizem até assim. Mas, meus irmãos, aquilo que para nós às vezes parece ser descartável, para o Senhor é matéria-prima para Ele operar milagres. Para o Senhor é matéria-prima para Ele fazer coisas grandiosas. Eu tenho certeza que alguns homens e mulheres, e eu estou incluso dentre elas, se alguns de vocês conhecessem um pouco do passado, vocês diriam, eu não quero essa pessoa. Nem para me ouvir por um minuto, muito menos para ser o meu pastor. Mas são pessoas como eu e você, que o Senhor tem transformado e tem usado para tocar na vida de outras pessoas. Então, Jesus, ele sabia da importância daquela mulher para o reino e ele usou, irmãos, ele usou de algo estratégico para aquela mulher. Porque quando aquela mulher se aproxima daquele poço, Jesus, ele olha para ela e diz o quê? Dá-me um pouco de... Irmãos, Jesus, ele não olha para aquela mulher e ele não julga ela. Ele não olha para ela e com o olhar do povo judeu, do povo de Israel, de dizer, olha, você é rejeitada. Jesus, ele olha e ele se coloca na posição de necessitado. Jesus olha para ela e diz, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você sacie a minha sede. E isso abalou aquela mulher, porque ela sabia que nenhum samaritano, nenhum judeu falaria com um samaritano, muito menos um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Isso fugiu daquilo que era normal para aquela época.
E isso abala aquela mulher. Isso toca naquela mulher. Às vezes, irmãos, eu e você, nós temos agido de maneira diferente. Quando vamos abordar alguém, nós já chegamos falando que ela já está condenada, que para ela não tem jeito, que vivendo a vida como ela está, e nós não estamos errados em falar isso. Mas, irmãos, não é assim que nós vamos ganhar as pessoas. Se nós chegamos, irmãos, eu e você, nós não somos capazes de definir quem vai herdar o céu ou não. Isso é só o Senhor. Porque eu conheço pessoas que elas estavam no leito de morte e elas fizeram uma oração se arrependendo. E eu sei que o céu as aguarda. Como que eu sei disso? Jesus é a prova disso. Na hora em que ele estava dando os últimos suspiros, um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim. Eu creio em ti. Eu sei que tu és o Messias. Eu sei que tu és o Salvador. E Jesus disse: hoje ainda tu estarás comigo. Então, irmãos, a nossa maneira de abordar as pessoas precisa mudar. A nossa maneira de olhar para as pessoas precisa ser com o mesmo olhar do Senhor, com o olhar de misericórdia. E saber, e ser capaz de dizer: o Senhor te ama. E Ele tem uma nova história para a tua vida. Jesus, Ele foi estratégico. Ele nos ensina a saber chegar nas pessoas e evangelizá-las da maneira correta. Então, Jesus nos ensina que cada um tem a sua importância para o reino e que nós precisamos ser estratégicos para nos achegar a essas pessoas. Mas Jesus também ensina os seus discípulos. Ele ensina aos seus discípulos que precisam vencer toda e qualquer barreira, seja ela social, seja ela racial, seja ela religiosa, seja ela cultural, para que as pessoas elas sejam alcançadas para o Pai. Irmãos, e isso também nos ensina que eu e você precisamos vencer toda a limitação, tudo aquilo que nos impede de tocar em outras pessoas. Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos decidir que nenhuma barreira, seja ela qual for, vai nos impedir de tocar em pessoas. Vai nos impedir de fazer com que aquela pessoa ela seja alcançada por nós. Eu não estou dizendo para você trazer para dentro da sua casa, mas eu estou dizendo para você ser capaz de liberar uma palavra de vida e de esperança. Porque, irmãos, ter quem os lance palavras de maldição já tem muitos. Nós como igrejas precisamos ser diferentes. Esses dias eu estava ouvindo um pastor ministrando e ele disse assim: quem aqui já, eu acho que esse cantor do mundo, esse cantor deve ser da cidade lá dele, porque ele disse assim: quem aqui ora pelo João Gomes? Apenas 2 pessoas levantaram as mãos. E nós precisamos também ser assim, irmãos. Como igreja, nós não podemos olhar para pessoas que estão perdidas e continuar dizendo: isso aí não tem jeito não. Nós precisamos estender a nossa mão e dizer: Senhor, tem misericórdia. Alcança essa pessoa, transforma ela, traz a verdade para a vida dela. Esse é o nosso papel como igreja. O versículo 8 diz: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Irmãos, apesar da estratégia que Jesus usa, se colocando no lugar de necessitado, mas aquela mulher, ela estava armada, ela estava na sua defensiva, e ela coloca aqui a sua primeira objeção. E sabe o que é engraçado? É que ela estava certa. Ela não estava errada. Quando ela diz: olha, como é que o senhor, sendo judeu, vem até mim pedir água, eu sendo samaritano? Ela não estava errada na sua colocação, na sua objeção. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos encontrar com pessoas em que elas terão objeções, em que elas estarão certas nas objeções dela. Às vezes nós iremos falar do amor de Deus para alguém e ela vai dizer: olha, eu não me relaciono mais com igreja nenhuma, porque um dia eu fui frustrado, porque um dia eu fui decepcionado, porque um dia... E ela não está errada, ela está correta.
Mas Jesus, ele não desistiu e eu e você não podemos desistir. Não podemos dizer, pois se você continuar assim, você vai para o inferno. Não. Precisamos continuar mostrando para essa pessoa que o Senhor se importa com ela. Que o Senhor ainda aguarda por ela. Às vezes nós mesmos estaremos certos nas nossas indagações. Às vezes quando a nossa fé é abalada por causa das circunstâncias, da adversidade. Mas irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor e continuar crendo que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele não nos abandona. Todas as vezes em que eu encontro alguém que ela diz que abandonou o Senhor, eu sempre digo, pois o Senhor está no mesmo lugar onde você a deixou. Ele continua esperando por você. Versículo 10 diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e Ele teria dado água viva. Irmãos, e aqui Jesus, ele começa a falar de si mesmo. Ele começa a falar para aquela mulher, olha, eu acho que você ainda não entendeu quem está diante de você. A dádiva, você ainda não entendeu que eu sou essa dádiva de Deus. Eu sou esse dom gratuito de Deus para a sua vida. E aqui o Senhor nos ensina um princípio precioso. O Senhor nos ensina que quando Ele diz, dá-me água de beber, e quando Ele termina a fala dizendo assim, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e Ele lhe daria água viva. O Senhor está dizendo assim, olha, tudo aquilo que você me entregar, seja água, seja qualquer coisa, ainda é pouco. Porque tudo aquilo que você é capaz de me entregar, eu tenho. Eu sou o dono de todas as coisas. Só existe uma coisa, irmãos, que o Senhor não tem. É a nossa vida. E quando nós entregamos ela, Ele tem o bem mais precioso. Que a prata, o ouro, o dinheiro, as riquezas do mundo não são capazes de comprar. Jesus estava dizendo para aquela mulher, água eu tenho. Isso é meu, isso pertence a mim. O que você pudesse me entregar ainda seria pouco. Eu tenho algo muito maior para te entregar, mas eu preciso que você me entregue a você mesmo. Sabe, irmãos, o nosso Senhor, Ele não nos pede muito. Diga para o teu irmão, o nosso Senhor não nos pede muito. Ele nos pede tudo. Ele nos pede tudo. Ele não quer somente um pouco de nós. Ele não quer 70%, 80%, 98%. Ele nos quer 100% para Ele. Ele nos quer 100%. A minha pergunta é o quanto que Ele tem de você hoje? Se você pudesse mensurar o quanto Ele tem de você hoje. O quanto você tem entregue para Ele da sua vida. Versículo 11 disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Onde pode conseguir essa água viva? Aquela mulher, ela argumenta agora na sua segunda objeção. Quando Jesus fala da água da vida sobre uma fonte eterna, aquela mulher, ela ainda está caminhando como alguns de nós caminhamos. Jesus está falando sobre algo sobrenatural e nós estamos caminhando, olhando para aquilo que é natural. Porque quando Jesus diz que iria dar água eterna, iria dar água viva, ela diz, você não tem como tirar. Naquele momento, ela avalia a situação e ela diz assim, nesse momento, quem está de dono da situação sou eu, porque o poço é da minha cidade. Quem tem a água, quem tem o balde e a corda para tirar essa água sou eu. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos caminhando também dessa maneira. Deus nos dá uma promessa, Deus nos lança
uma direção, e nós ficamos questionando ou até mesmo, às vezes, duvidando. Olhando para a nossa realidade, olhando para as nossas condições e perguntando, como é que Deus vai fazer isso? Essa promessa, como é que vai se cumprir? Não, Senhor, desse jeito, dessa maneira, é impossível isso acontecer. Quando Deus nos dá uma promessa, irmãos, Ele nunca conta com aquilo que nós temos. Essa é uma fala da minha esposa. Olha para o teu irmão e diz, quando Deus te der uma promessa, Ele não vai estar contando com aquilo que você tem. Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Ele não precisa daquilo que você já tem para cumprir essa promessa. Ele precisa de você. Ele precisa da tua fé. Ele precisa que você continue crendo e acreditando e confiando nele. Versículo 12 diz: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Agora a mulher, ela lança a sua terceira objeção. Ela estava questionando se Jesus ele era capaz. Porque naquela época, encontrar um lugar onde se pudesse cavar um poço e desse água boa para se beber, era uma habilidade. Eram poucos os que tinham essa capacidade de encontrar um lugar e cavar um poço e ter água boa, água potável para se beber. E agora ela olha para Jesus e diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Você tem uma expertise, uma especialidade maior do que Jacó para encontrar um outro lugar, um outro poço, um outro lugar para se cavar um poço e tem água melhor do que essa? Era isso que ela estava dizendo. E às vezes, irmãos, nós também nos comportamos dessa maneira. Nós estamos caminhando de uma maneira e Deus nos diz, agora eu vou lhe levar para outro lugar. E nós questionamos, será que é isso mesmo, Jesus? Será que o Senhor não errou não? Será que o Senhor está certo? Será que isso é o melhor mesmo teu para a nossa vida? Nós ficamos questionando, como se nós soubéssemos o que realmente era bom, o que realmente é bom para nós. Irmãos, quem nos conhece no nosso íntimo é Ele. Ele sabe daquilo que necessitamos muito mais do que nós. Quando o Senhor nos trouxe uma palavra que nos traria para esse lugar, eu não tomei uma decisão pautada na minha emoção, mas eu fui orar, porque foi um convite dos nossos pastores. E eu fiz o que é normal de se fazer. Pedi um tempo de oração, vim aqui nesse lugar para orar nesse lugar. Mas quando Deus trouxe um alinhamento ao meu coração, ao coração da minha esposa, nós viemos. E como temos sido abençoados nesse lugar. Quantos estão entendendo? Um dia, quando nós desenvolvíamos um negócio e Deus diz, eu vou fechar essa porta. E de fato Deus fechou aquela porta. E a princípio nós ficamos receosos porque era a nossa única fonte de renda. A ponto da minha esposa dizer, Senhor, o Senhor vai tirar mesmo. Essa renda é o meu tudo. E o Senhor disse, eu achei que o teu tudo era eu. Irmãos, e de lá para cá o Senhor tem provido. Aleluia. Temos sim passado por algumas situações, mas o Senhor não tem deixado faltar. O Senhor tem suprido, o Senhor tem nos honrado. Amém? Eu não sei para onde Ele está lhe direcionando, eu não sei para onde o Senhor está lhe conduzindo, mas confie nele. Verso 13 diz, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nesse momento, Jesus olha e diz assim, mulher, eu reconheço, eu sei que essa água que você veio buscar é boa, mas ela é momentânea, ela é passageira, já já você vai ter sede novamente. Se você me der água como eu estou pedindo, já já eu terei sede novamente, mas eu tenho algo para te dizer. Essa água que eu estou lhe falando, ela não vai apenas suprir essa sua necessidade momentânea,
mas ela vai se tornar uma fonte. E essa fonte ela vai jorrar para a vida eterna. Sabe, uma fonte, irmãos, uma fonte ela não alimenta somente uma pessoa. Quando o Senhor ele gera essa fonte dentro de nós, Ele é mais que suficiente para suprir, para saciar a nossa sede. Ela é mais que suficiente para tocar e derramar sobre a vida de outras pessoas. É por isso que o Senhor nos promete fazer jorrar fontes de água viva dentro de nós. E quantas vezes, irmãos, o Senhor quer nos fazer algo, quer alterar algo na nossa vida, quer nos entregar algo que satisfaça a nossa sede. Mas nós ainda estamos muito apegados ao pecado. Ainda estamos muito apegados a buscar saciar essa sede. Quantas pessoas ainda estão buscando suprir essa necessidade interior? Quantas pessoas ainda estão tentando ocupar esse espaço vazio, buscando em tantas coisas, buscando no vício, buscando no álcool, buscando na droga, buscando no sexo, buscando em tantas outras coisas. Irmão, só tem algo que pode ocupar por completo esse lugar, essa sede, saciar esse desejo incontrolável dentro de você, é o Senhor. Não existe outra coisa. Somente Ele é capaz de suprir, de saciar, de ocupar esse vazio. Não adianta nós buscarmos em outro lugar. Só a presença dEle vai suprir todo e qualquer anseio que eu e você temos tentado buscar em outros lugares. E o melhor é que essa fonte ela vai estar jorrando não só para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas. Versículo 15 diz: a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui para tirar água. A partir desse momento, aquela mulher, ela sai desse lugar de defensiva e ela começa a expor as suas primeiras fragilidades e necessidades. Mas, naquele momento, apesar dela expor a sua necessidade, a sua fragilidade, quando ela diz: para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar aqui. Na verdade, o que ela estava dizendo é: Senhor, não quero mais passar por essa vergonha. Senhor, não quero mais estar sendo rejeitada não só por ser samaritana, mas pelo pecado que eu carrego. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia muito bem que apenas suprir algo momentâneo para a vida daquela mulher não era suficiente. Ele precisava tratá-la. Ele precisava sarar o seu íntimo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos também dessa maneira? O Senhor quer nos levar para um lugar de transformação, mas nós continuamos apoiados no nosso orgulho. Continuamos apoiados na nossa dureza de coração, na nossa dura cerviz. O Senhor querendo nos levar para um lugar de transformação. E nós apenas, não, Senhor, só resolve essa minha necessidade de agora. Só, sabe, aquelas pessoas que estão sempre prontas, buscando pessoas para dizer: ora aqui por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade lá em casa. Ora aqui por mim, para que Deus traga o suprimento lá para casa. Ora aqui por mim, para que eu possa ser sarado dessa enfermidade. Não, Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer apenas suprir as nossas necessidades, Ele quer ser o nosso Senhor, aquele que nos conduz, aquele que tem o controle de toda a nossa vida. E Jesus, sabendo disso, no verso 16, ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Agora Jesus aqui, ele toca no cerne, ele toca naquilo que era a principal ferida daquela mulher, no que realmente impedia aquela mulher de tocar de vida, a mudar de vida. Ele não queria apenas com que ela não voltasse mais ao poço, mas ele queria sará-la, ele queria libertá-la. E às vezes, irmãos, nós precisamos também ser ousados e permitir que o Senhor toque em nós, no nosso íntimo, naquilo que nós mais tentamos esconder, naquilo que mais nos atrapalha de nos relacionar com Ele.
Verso 17 diz: não tem marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora convive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, é verdade. E aquela mulher, ela começa a reconhecer o seu pecado. Mas ainda não era o suficiente, porque as feridas na alma daquela mulher não foram geradas apenas por aquele homem com quem ela estava convivendo. Jesus sabia que precisava falar: olha, eu sei que você já teve 5 pessoas. Eu sei das tuas frustrações. Eu sei das tuas decepções. Eu sei do teu sofrimento. Eu sei pelo que você passou. E é por isso que eu estou confrontando você. É por isso que eu quero te trazer para essa nova realidade. Porque eu quero sarar aquilo que um dia o homem, ele feriu. Aquilo que um dia o homem tocou e trouxe dor, e trouxe prejuízo. Eu quero sarar isso dentro de você. Eu quero que você seja curada, restaurada. E às vezes, irmãos, nós estamos caminhando também dessa maneira. Nós estamos apenas olhando para aquilo que um dia as pessoas fizeram conosco. Nós não somos capazes de reconhecer as decisões erradas que nós tomamos por causa daquilo que fizeram conosco. Porque não é somente o que fazem comigo, é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Eu não vou poder estar a vida toda justificando o meu erro, porque alguém errou comigo. Um dia o Senhor nos chamará, nos confrontará e nos fará tomar essa decisão. Você não pode continuar errando por causa do erro dos outros. E Jesus sabia que ele precisava sarar aquela mulher, restaurar aquela mulher. Verso 19 diz: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. E aqui a fé daquela mulher, a fé correta, começa a ser ativada. Verso 20 diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mais uma vez, aquela mulher, ela volta para o lugar de defensiva, para a posição de defensiva, e ela expõe a sua 4ª objeção. E mais uma vez ela está correta no seu argumento. Mais uma vez ela está correta em dizer: olha, esse lugar aqui é o lugar onde nós adoramos. Vocês dizem que ela, mas vocês não nos permitem ir para lá. E às vezes nós também agimos assim. Às vezes nós dizemos que nós só estamos agindo de determinada maneira porque foi assim que nós aprendemos, com os nossos pais, com os nossos avós. Sabe aquela justificativa de dizer: pastor, a minha vida eu continuo conduzindo assim porque eu aprendi isso com os meus pais. Eu aprendi isso com os meus avós. Essa é a religião que eu nasci, essa é a religião que eu vou morrer. É uma decisão sua. Ninguém pode mudar isso a não ser você. Mas quando você começa a comparar as verdades da palavra de Deus com as suas verdades, você vai entender que nem tudo aquilo que nos foi ensinado, nem todas as nossas convicções, os nossos ensinamentos estão alinhados com aquilo que a Bíblia nos ensina. E quando eu tenho que escolher entre as minhas verdades e a verdade de Deus, eu preciso ficar com a verdade de Deus. Verso 21 diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus, ele começa a falar de salvação. Apesar de ele ter confrontado o pecado daquela mulher, mas ele sabia que somente através do arrependimento, através de uma aliança com Deus, através da fé nele, seria possível com que aquela mulher tivesse uma nova vida. E meus irmãos, às vezes nós estamos também dessa maneira.
Aquela mulher, ela seguia um ritual religioso. E às vezes alguns de nós também vivemos assim. Até frequentamos uma igreja de vez em quando. Até, às vezes, ao domingo, vamos para uma igreja, seja ela qual for. Apenas por desencargo de consciência ou, às vezes, para evitar uma confusão maior dentro da casa. Mas, meus irmãos, isso não vai nos levar a uma vida eterna com o Senhor. E a única coisa que pode nos levar à salvação é uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Não me entenda mal, eu quero lhe ajudar. Verso 23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo a nós. E aqui essa mulher, ela declara algo poderoso. Ela declara que ela aguardava, que ela cria, que ela acreditava que havia um Messias e que ela aguardava esse Messias, mesmo sendo samaritana. E aqui, irmãos, quantos de nós até cremos que existe um Deus, nós até cremos que existe um Ser Supremo, mas nós não queremos nos aliançar com Ele. Nós não queremos compromisso com esse Deus. Nós não, até nos apresentamos como cristãos, mas não, porque às vezes até faz parte. Em alguns lugares aumenta o seu nível social quando você se apresenta como cristão. E eu observei que essa cidade aqui é assim. E talvez esse é um dos grandes enganos que existe nessa cidade. Porque se apresentar como cristão é fazer parte de um grupo maior de pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos nos aliançar com o Senhor. Nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos que Ele se revele a nós de quem realmente Ele é. E hoje é noite de você clamar ao Senhor para que Ele se revele a você. Para que você tenha clareza de entendimento quem realmente é esse Deus a quem você diz que você serve. Porque talvez você não tenha ainda consciência plena de quem Ele é. Verso 26 diz: então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Irmãos, e esse verso ele alcançou o meu coração de uma maneira sobrenatural. Verso 28 diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Irmão, e aqui aquela mulher, ela tem uma atitude que deixou claro que aquela mulher entendeu o Evangelho. Aquela mulher, ela deixou claro que havia entendido sobre a vida desse Messias, sobre a vinda desse Messias que ela tanto aguardava. Porque ela de fato expressa agora uma vida que ali expressava fé, renúncia e serviço. Porque à medida na conversa com Jesus, a princípio ela estava ali sem querer sair da defensiva, mas Jesus vai conversando e não desiste dela, até o momento em que gera fé, a ponto dela dizer que és profeta, a ponto de dizer: existe um homem que falou ao meu respeito. E daqui a pouco ela está decidida a renunciar, irmão. Quando ela lança aquele cântaro fora, ela está tomando uma atitude de dizer: eu abro mão dessa vida. Aquele cântaro, ele não representava somente um recipiente para colocar água para aquela mulher. Porque naquele momento ela precisava vir ao meio-dia, porque pegar aquela água em outro horário representava vergonha.
representava dor, representava rejeição. Ela abandona aquele cântaro. E junto com aquele cântaro vai uma vida de pecado. Ela volta para a cidade. E ela começa a dizer: venham, venham, venham ver o homem que falou tudo ao meu respeito. Irmãos, ela fez o que aquele jovem rico de Mateus 19 não conseguiu fazer. Porque quando Jesus aborda aquele jovem, ele diz: vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e depois me segue. Não se trata de valor, não se trata em abrir mão de uma riqueza ou abrir mão de um cântaro. Se trata em abrir mão da sua própria vida, abrir mão da sua renúncia, do seu pecado, para dizer: Senhor, eu quero te seguir. E aquela mulher, ela faz em tão pouco tempo o que muitos que estão aqui há anos em uma igreja não foi capaz de fazer ainda. Ela foi capaz de colocar a sua fé na direção correta. Ela foi capaz de, naquele momento, tomar a decisão de ser curada e restaurada por Jesus. Renunciar a uma vida de pecado. E ela foi capaz de começar a servir no ministério, que é trazendo pessoas para conhecer esse Deus. Verso 31 diz: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E às vezes nós estamos como os discípulos de Jesus. Jesus está falando daquilo que é sobrenatural e nós estamos olhando para aquilo que ainda é natural. Os discípulos de Jesus ficam cogitando: meu Deus, será quem foi que trouxe comida para ele? Tu viu? Eu não vi. Mas não tem resto de comida aqui, será o que foi? E Jesus está dizendo: ei, vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam ainda. E ele diz assim, verso 35: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Irmãos, Jesus aqui está falando sobre os campos, sobre a seara que está pronta. Os discípulos, eles ainda não tinham entendido que Jesus está dizendo: olha, já existem campos prontos para serem colhidos. E vocês estão vendo agora, além dessa mulher, outros sendo alcançados. Porque outros antes de vocês plantaram, regaram, eles falaram sobre que viria o Messias. E vocês estão nessa hora agora colhendo frutos. Mas é necessário, ao mesmo tempo em que eu colho, eu preciso continuar semeando. Sabe, irmãos, nós vamos sim para um novo lugar, amém? Amém. E nós precisamos que o Senhor nos use para tocar na vida de outras pessoas. Mas, irmãos, imagine se eu e você começarmos a nos conformar quando 1, 2, 3, 4, 100 pessoas se converterem aqui nesse lugar. Nós acharmos: não, já está bom. Não, irmãos, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E Jesus já dizia isso desde esse tempo. Mateus 9, 37, 38 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus já estava dizendo: olha, os campos já estão prontos. Nós precisamos alcançá-los. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Irmãos, olha esse texto. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele,
por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Entenda, a única coisa que aquela mulher sabia falar naquela hora era do que Jesus tinha feito na vida dela. Tem muita gente aqui, não, pastor, eu vou evangelizar quando eu tiver um curso de teologia. Não, eu vou evangelizar quando eu estiver me sentindo pronto. Irmão, a única coisa que aquela mulher tinha naquela hora era o seu testemunho de vida. Era de saber dizer, eu vivi uma vida, onde todos os dias eu tinha que viver o dia sem expectativa do outro. Por causa da vergonha, por causa da dor, por causa da frustração, de um lugar onde eu me coloquei e eu não sabia como tirar. Veio um homem e em pouco tempo ele começa a conversar comigo. Ele me faz entender que eu sou especial, que Deus não me esqueceu, que Deus me ama, que Ele quer fazer uma aliança comigo. E nessa pouca conversa Ele restaura tudo dentro de mim. E agora ela começa a falar, venha. Eu quero que vocês escutem Ele, porque Ele mudou a minha vida. Nós vamos caminhar assim também, irmãos. Terão pessoas que elas serão alcançadas por você, somente através do teu testemunho. Você não precisa falar, saber ler toda a Bíblia para ela, não. Você só precisará dizer, Deus mudou a minha vida. Ele transformou, Ele me tirou de um lugar de vergonha, de dor, e me levou para um lugar aonde só Ele poderia levar. Eu não estou dizendo que todas as pessoas elas irão se converter só através do teu testemunho, mas quando você começa a trazê-los para a casa do Senhor. Foi o que aconteceu com outros. Versículo 42 diz, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Talvez o teu testemunho ele sirva para atrair pessoas. E quando elas chegarem nesse lugar, haverá uma palavra de vida para a vida dela. E irá trazer transformação. Mas você foi o canal. Você foi o responsável. Foi a partir de você. Porque se não fosse você, eu não conseguiria ter alcançado essa pessoa. Quantos estão me entendendo? Amém? Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Irmãos, aquele encontro com Jesus, com aquele povo, foi tão forte. Aquela transformação, com certeza, Samaria, aquela região, a cidade de Sicar, a região de Samaria, era uma região que não era tão grande. As pessoas se conheciam, as pessoas sabiam da vida daquela mulher. E vindo aquela mulher tomar a decisão de dizer, esse homem mudou a minha vida, ele falou tudo ao meu respeito. Eles disseram não, nós precisamos ouvir mais esse homem. E insistiram com Jesus para ficar mais 2 dias ali. Escute, esse texto me ensina algo, irmãos. Não desista porque você falou do amor de Deus para uma pessoa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Continue insistindo, continue acreditando, continue orando, continue intercedendo, porque essa pessoa, com certeza, uma hora, ela será alcançada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra, eu quero chamar o Ministério de Louvor, mas eu quero encerrar essa palavra orando por 2 grupos de pessoas. Mas, antes de orar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Coloca para mim o título da mensagem, por favor. Olhando para esse título, irmãos, fé, renúncia e serviço. O que você espera de você? O que você acha que Deus espera de você? Você acha que Deus espera de você somente a fé? Você acha que Deus espera de você somente a renúncia? Você acha que Deus espera de você somente o servir? Deus não quer trabalhadores, irmãos. Deus quer pessoas que estejam caminhando com Ele, crendo nele, renunciando aquilo que não agrada a Ele,
mas servindo a Ele, tocando na vida de outras pessoas. E olhando para essa realidade, aonde você está, você precisa aumentar a tua fé, você precisa aumentar a tua renúncia, você precisa aumentar o teu servir. Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora.